Olá, Daniel, boa tarde. Aqui comigo no estúdio a Nathalie Weber. Seja muito bem-vinda. Você, então, que recentemente foi empossada presidente do Conselho Municipal de Turismo. Isso, boa tarde. Conta um pouquinho pra gente do teu currículo e de quais são os objetivos desse trabalho. Então, eu sou Relações Públicas, produtora cultural, já atuando há mais de 10 anos nesses campos. E nos últimos anos tenho trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Cachoeira, bastante com projetos culturais, projetos sociais, através da minha empresa Saia Rodada. E atuo hoje aqui em Cachoeira fazendo serviços na diretoria de projetos da Escola Inovação. Então, a indicação como membro do Conselho do Turismo foi como representante da Escola Inovação. Dentro do Conselho, as entidades carnavalescas teria ali uma vaga e eu fui indicada. E nas reuniões e eleição, então, me coloquei à disposição e aceitaram, a minha pessoa como presidente. E a gente teve poucas reuniões até agora, foram 2 reuniões, na verdade, para a reativação do Conselho, e cumprimento da parte legal, dos critérios do Ministério do Turismo. Então, nessas conversas, a gente alinhou algumas metas principais já de início do Conselho. Então, após a oficialização do Diário Oficial, a gente vai começar realmente as reuniões de planejamento, de plano do trabalho, mas a gente já tem algumas metas principais, assim, que é retomar, atualizar o inventário turístico do município, que o último foi feito em 2017. Então, a gente tem novos eventos, principalmente a parte de eventos, que tem surgido novos eventos que já têm um grande potencial turístico, que já está atraindo bastante gente de fora para a cidade. Então, nossa primeira meta é atualizar esse inventário turístico. Eventos, pontos turísticos, ações que possam atrair público de fora, fazer um banco de dados sobre os serviços que a gente tem, hotelaria, gastronomia, Então, tudo isso vai ser a nossa primeira ação dentro do Conselho. Presidente, Cachoeira do Sul tem potencial turístico? Com certeza, tem um grande potencial em vários setores, A gente... o turismo, o conceito de turismo evoluiu bastante, Então, tudo que pode atrair pessoas de fora, tudo que gera uma economia para o município pode ser considerado turístico, Então, a gente tem uma área verde, tem um rio, então, por exemplo, turismo ecológico, turismo de esportes, com trilhas, com canoagem. A gente já tem grandes campeões, nessa área do esporte da canoagem aqui, tem associações. Então, tem um potencial esportivo. A gente já vem aí há alguns anos também com eventos de motocross, Então, fora a parte da cavalgada, enfim, toda essa parte do esporte, E também os eventos que já são conhecidos, os eventos oficiais do calendário, mas que também estão agregando novos eventos, como eventos corporativos, seminários de empresas, seminários de desenvolvimento econômico, as universidades também estão atraindo eventos também acadêmicos. Então, tudo isso é um potencial turístico. Agora, a gente também tem uma parceria, por exemplo, a gente vai convidar entidades para serem consultores, nossos. Então, a gente já tem a aproximação com a Associação de Deficientes Visuais e Cegos de Cachoeira do Sul, que também fazem parte do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, sobre o turismo acessível, que já é realizado em Porto Alegre, tem vários cursos acontecendo em Pelotas. Então, como é que a gente pode criar pontos ou atividades, enfim, para pessoas com deficiência visual ou com algum outro tipo de deficiência, A gente pode criar. O Conselho ele vai reunir, vai articular o que já existe, mas também ele pode fomentar a criação de novos eventos, novas ações, um formato turístico para a cidade que a gente possa agregar mais e potencializar o que já existe e o que a gente pode criar. O Conselho ele foi criado em 1962 e a última ação que se tem notícia ocorreu em 1988. Isso. Como está sendo reativar esse trabalho? A última atividade foi, inclusive, o Carnaval do Conselho de Turismo.
Então, a gente também está fazendo esse levantamento de informação, né, de documentos, de informação, até porque isso, como já existiu o conselho, a gente não precisa partir do zero, né? Então, a gente já tem algum material que já foi feito, a gente vai atualizar. Então, essa retomada, ela, ao mesmo tempo que é interessante você poder construir, né, um formato novo, até porque isso, depois de tantos anos, muita coisa mudou, inclusive legislações, enfim. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante ter uma referência, né, do que já foi feito. Então, na verdade, essa retomada está acontecendo desde 2017, né, quando foi criado o Programa de Regionalização do Turismo, pelo Ministério do Turismo. E os municípios, então, dentro das suas regiões, começaram a se articular, inclusive tem reuniões anuais, né, de secretários de turismo e presidentes do Conselho de Turismo. Aqui nós fazemos parte da região central. Então, todos os anos tem encontros, então, para debater, para trocar o que está acontecendo em cada município. E desde 2017, então, o município de Cachoeira do Sul vem se adequando à legislação nova, aos critérios, né, exigidos pelo Ministério do Turismo, para poder entrar nesse programa de regionalização. Então, é um mapa turístico também do Rio Grande do Sul e todo o Brasil, que agora eles estão fazendo de forma regional. Então, desde lá, daí vem se adequando o município, né, fazendo esse levantamento para o inventário. E a última coisa que faltava, então, era realmente reativar o Conselho de Turismo, que foi feito, então, esse ano. A grande dúvida é, a partir de agora, com essa reativação do Conselho, visitar os pontos turísticos de Cachoeira do Sul será cobrado? Vai ser cobrado? A gente ainda não pensou sobre isso, né, efetivamente, até porque a gente sabe que alguns pontos precisam de melhorias estruturais, né, o zoológico, por exemplo, está passando por uma série de reformas, está melhorando bastante, né, mas a gente ainda tem que fazer esse levantamento, fazer esse mapa, ver as condições estruturais. Inclusive, esse ano teve lançado, infelizmente a gente ainda não estava com o conselho ativo, mas tem recursos no Ministério do Turismo justamente para obras, né, de estruturais, de pontos turísticos, ou o que o município achar importante de estrutura para o turismo. Então, também a nossa função vai ser essa, né, avaliar as necessidades, o que precisa para melhorar, construir, elaborar projetos para captar recurso, né, através do Ministério do Turismo ou editais dentro do setor. E, então, são coisas que a gente ainda vai conversar sobre isso. A partir do diagnóstico que a gente levantar nesse inventário, a gente vai definir, então, algumas ações. Até porque o Conselho ele não tem um recurso anual. Ele não tem recurso, né? Na verdade, o recurso do turismo é dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, né, a SMIC, que tem uma dotação orçamentária. Então, a gente também ainda vai ficar a par de qual é esse recurso, como é que a gente vai poder trabalhar com ele, ou através de que entidade pode se captar esse recurso para apresentar projetos, né? Então, a gente também tem a ideia de trabalhar junto com o município, com entidades privadas, a construção da programação dos 200 anos do município em 2020. Então, na verdade, já desde esse ano já está sendo construído, né? A gente quer trabalhar durante um ano. Então, em agosto do ano que vem, a gente já quer começar, né? A ATC é uma entidade que já está trabalhando com esse foco, né, de iniciar um trabalho para fazer um ano inteiro de atividades referentes aos 200 anos do município. Então, a gente pode, por exemplo, elaborar uma proposta específica para isso, né, para essa programação, para essas atividades e captar algum recurso. Então, a gente precisa primeiro isso, né, ver o que tem, né, já programado, o que a gente pode fomentar, o que a gente pode criar também, né, as entidades podem apresentar seus projetos. E aí a gente vê qual o caminho que consegue fazer. O Conselho tem a contribuição de uma turismóloga, Lívia, que recentemente foi contratada pela Prefeitura. Isso, ela vai ser efetivada, acredito que agora no início de julho, e foi de um concurso anterior, e quando ela entrou, a SMIC já, olha, vamos pegar pra gente, né? Então isso é muito bom, até porque ela já tem bastante experiência na área, né? Então, já trabalha realmente com isso, veio de Santa Cruz, já com experiência. Então, a gente está bem feliz com isso, porque a gente trabalha de uma forma qualificada, né? Como eu falei, a gente vai ter entidades que a gente pode fazer consultorias, então
a gente realmente quer construir uma programação ou um trabalho, né, uma forma de trabalho qualificada e que tenha resultados bons para o município, porque a gente tem muito certo que o turismo ele gera muita renda, né, ele gira uma economia muito grande dentro dos municípios. Né, a gente tem, por exemplo, a região da Serra, que é a referência nacional, né, em relação ao trabalho com turismo. Então, a gente pode também fazer isso, e, inclusive sendo regionalizado, potencializa também, né, tudo que a gente tem aqui dentro da região. Então, nosso foco também é fazer com que o município possa arrecadar, possa melhorar sua economia interna fazendo isso, né, atraindo pessoas e atraindo recursos de fora também. Presidente, qual é o maior desafio desse trabalho? Olha, acredito que seja a população comprar essa ideia. Né? A gente tem vários trabalhos, o CDL também, que faz parte do Conselho, é uma entidade que sempre está fazendo capacitação, treinamento, né, com os lojistas, o Sindilós também faz. Então, a gente ainda tem uma certa resistência, principalmente do comércio, né, de entender que isso é positivo e que não dá muito trabalho. Me parece que é muita coisa, mas não é. É porque, pelo que você falou, e eu acabei lembrando, tem muitas ações acontecendo na cidade, mas que hoje não são exploradas da maneira como podem ser exploradas. E a gente, tem uma dificuldade, por exemplo, eventos de grande porte que recebem bastante pessoas, acaba acontecendo de, às vezes, não ter restaurantes abertos naquele final de semana ou que não está preparado para receber aquela quantidade de pessoas, os hotéis, né? O próprio local para eventos de grande porte, a gente ainda tem uma dificuldade, dependendo da quantidade de pessoas. Cachoeira do Sul não tem um centro de eventos, né? Isso também é uma coisa que a gente pode propor um projeto para a construção de um centro de eventos, né? Como já existe em outros municípios esse projeto. Então, a gente tem poucos lugares que a gente possa receber as pessoas, né? Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar com a sociedade, com a iniciativa privada, né? E precisa, mostrar que sim, rende bastante, é importante, melhora. Enfim, a gente seguido vê questões sobre crises econômicas, né? E como os municípios dependem muito de recurso de fora, né? A gente tem que trabalhar a economia local, tem que trabalhar com o que a gente já tem, né? Potencializar o que a gente já tem. Então, isso a gente vai ter que trabalhar bastante com a sociedade e com a iniciativa privada para qualificar melhor o atendimento, né? Para melhorar os serviços turísticos, né? Então, a gente também precisa criar esse banco de dados, né? Quantos hotéis a gente tem, quantos restaurantes, quais os horários que eles funcionam, né? Que tipo de serviços a gente tem à disposição para oferecer. Inclusive, existe no Ministério do Turismo, existe um catálogo, né? Um cadastro de empresas e serviços. Hoje, por exemplo, Cachoeira do Sul só tem cadastrado as empresas de turismo de viagens, né? Pacotes turísticos de viagem. A gente não tem um restaurante cadastrado, por exemplo, nem um hotel cadastrado. Então, isso também é importante, né? Hoje a gente vê muita gente usando aplicativos que facilita a busca, né, dos serviços. Então, a Lívia, por exemplo, é uma que é entusiasta desses aplicativos, que é muito importante também. Sim. Facilita para o turista, né, saber quais os serviços tem, aonde está localizado, né, o contato mais rápido. Então, para isso a gente precisa das informações, né, a gente precisa saber quais os serviços que a gente tem. Então, a gente depende também muito dessa relação com a iniciativa privada. E depende muito também da comunidade, como você falou, aceitar essa proposta e deixar a casa limpinha a partir de agora para receber visita. Eu acho que isso também é assim como a cultura, né? O turismo trabalha muito próximo com a cultura. Então, a cultura também tem muito essa função, o turismo também tem muito essa função de fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo, né? Essa cidade, a história da cidade, os pontos turísticos, né? Os eventos, faz parte da cidade, né? Então, as pessoas se vendo, absorvendo isso, né? Por exemplo, a Fenarroz é um evento que já foi gigantesco, né? E hoje a gente vê pouco público indo à Fenarroz. Então, a gente tem que potencializar. Mas deixando a cidade para prestigiar feiras fora daqui. Então, a gente também tem que identificar, né? O que está acontecendo, né? Por que a população não está indo?
E por que a gente não tem, né, outros serviços também voltados para a cultura do arroz, né, valorizar mais essa produção, né, que é nós, né, que tem, enfim, a capital nacional do arroz. Então, a gente precisa que as pessoas absorvam essa identidade, né, se vejam nessa cultura, valorizem mais, né, tudo que tem no município, participem dos eventos, né, e daí, claro, aí a gente vai ter muito mais, por exemplo, a questão da propaganda, né, então tu vai mostrar uma coisa que é bonita, que é bem organizada, que as pessoas gostam de ir, então óbvio que cada vez mais vai atraindo pessoas de fora. Que dê certo, então quero agradecer a tua Obrigada. participação aqui conosco, presidente, muito obrigada. Obrigada. Daniel, então, essa foi a participação da Nathalie Weber, ela que é presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui de Cachoeira do Sul. Voltamos contigo.